Muito bem, irmãos, o ano de 2019 foi difícil, vamos falar a verdade. Não é reclamando não, mas é apenas atentando para os fatos. Foi um ano muito difícil. Foi um ano de perdas para alguns. Foi um ano de enfermidades para outros. Foi um ano de relacionamentos conturbados. Sem dúvida nenhuma, foi um ano muito difícil para o nosso país. Emprego na casa dos 13% a 14%. Nós não estamos numa recessão econômica, mas bem pertinhos disso. E nossa esperança é que em 2020 as coisas melhorem. E a minha maior preocupação não é com a economia do Brasil, porque a economia pode estar indo de mal a pior, ou pode estar indo de vento em popa, mas minha maior preocupação se chama a minha família. Quantos concordam com isso? Eu preciso proteger a minha esposa, proteger as minhas filhas, tanto quanto possível. E nas áreas que eu não sou capaz, eu tenho que confiar que Deus vai cuidar, que Deus vai proteger, porque nós pais não podemos proteger de tudo e de todos. Eu também quero ter certeza que em 2020 eu serei protegido do pecado, porque nada pode causar mais males e mais danos para a minha vida do que o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. E eu quero também que Deus me impeça de prejudicar alguém, de fazer maldade a alguém, mesmo sem querer. Que Deus não me deixe ser instrumento de castigo, de punição, de justiça na vida de ninguém neste ano de 2020. Se os meus desejos vão ser cumpridos, eu não sei, mas eu acabei de dizer para você quais são os meus mais sinceros desejos para o ano que se inicia. Mas eu admito que o ano de 2019 foi difícil. Mas 18 também foi, 17 também foi, e apesar de tudo isso, estamos aqui, amém, irmãos? E a palavra de Deus diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Nesta noite eu quero falar sobre sofrimento. Um pouco de sofrimento faz bem? Um pouco de sofrimento faz bem? Em 1945, a maioria de nós ainda nem havia nascido, os Estados Unidos da América lançou a primeira bomba atômica sobre duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Depois disso, estudos científicos revelaram que as pessoas que foram expostas a altos níveis de radiação morreram imediatamente, precocemente, ou nos próximos dias, ou desenvolveram algum tipo de câncer. Porém, as pessoas que foram expostas, mas a baixos índices de radiação, tiveram menos incidência de câncer do que aquelas que não tiveram contato algum com a radiação. Os cientistas acham, então, que muita radiação é letal para o corpo humano, mas um pouquinho de radiação até pode ajudá-lo a se fortalecer contra os seus efeitos. Ou seja, nosso corpo foi realmente projetado para enfrentar dificuldades e precisa de desafios para prosperar. Muito estresse pode levar o nosso corpo à morte, mas um pouquinho de estresse pode até fortificá-lo. Este conceito científico é chamado de hormose e significa simplesmente exercitar. Quando exercitamos, nós estamos literalmente machucando os nossos músculos. Nós estamos causando pequenas feridas
no músculo do nosso corpo, mas o exercício comedido, sob medida, fortalece o nosso desempenho físico. E assim também acontece na vida cristã. Deus permite certas provações na medida certa para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa vida espiritual. Mas aquele crente sedentário que nunca passa por provações espirituais, ele acaba nunca sendo provado e eventualmente morre de inércia. Deus sabe a medida certa, Deus sabe a quantidade de estresse que eu e você somos capazes de suportar. Ele faz uma promessa maravilhosa em 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, provação, sofrimento, senão humana, mas fiel é Deus. Amém, irmãos? Que não vos deixará tentar, ser provado acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Muito sofrimento é capaz de matar qualquer filho de Deus de tristeza, mas um pouco de sofrimento é necessário para aumentar a nossa fé e a nossa dependência de Deus. As igrejas que ensinam o evangelho da prosperidade são contra qualquer tipo de sofrimento. Eu tinha um cabeleireiro, barbeiro, que me dizia: eu não aceito nenhuma doença na minha vida, eu repreendo qualquer ameaça de doença na minha vida. A igreja o havia ensinado a determinar a sua própria cura, não aceitar nenhum tipo de doença. Depois de alguns anos, eu voltei ao salão dele, e ele havia sido diagnosticado com diabetes tipo 2, e agora ele está fazendo uso de insulina. Apesar dele não ter aceito, apesar dele não ter permitido, a doença acabou tomando conta de seu corpo. Igrejas que não aceitam nenhum tipo de sofrimento estão apenas produzindo crentes suga-suga. São aqueles que eles querem apenas receber bênçãos, mas eles não querem doar bênçãos. Eles querem apenas ser ajudados, mas nada para oferecer a Deus. Um pouco de estresse faz bem e é necessário para o nosso crescimento espiritual. Veja só o que Jó disse a respeito de seu próprio sofrimento, em Jó 23, verso 10. Porém, ele sabe o meu caminho. Em outras palavras, ele me conhece. Ele sabe quem eu sou, do que eu sou capaz. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe do que eu estou precisando. Provando-me ele, sairei como o ouro. Esse metal tão precioso que todos nós estamos usando de alguma maneira nesta noite, para chegar a ser usado por nós, precisou ser purificado várias e várias vezes na fornalha de fogo. E o fogo serviu para derreter este metal e tirar dele todas as suas impurezas. E assim também Jó está dizendo que Deus permitiu o sofrimento na vida dele para também purificá-lo de todas as suas impurezas. Então, nesta noite, eu quero mostrar para a nossa igreja quais são as vantagens do sofrimento. Nós saímos de um ano muito difícil, muitas dificuldades financeiras, espirituais, emocionais, sociais. E quais foram as vantagens de tanto sofrimento que Deus permitiu de sobre as nossas vidas? A primeira delas precisa glorificar a Deus. Todo e qualquer sofrimento que porventura Deus permitir na nossa vida, deveria glorificá-lo. Nós estamos em Jó capítulo 1, versos 20 a 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso, num só dia, ele perdeu todos os seus bens materiais. Ele que era considerado o homem mais rico daquela região e daqueles tempos, se tornou o homem mais pobre de todos. Ele perdeu num só dia todos os seus empregados. E pior, ele perdeu todos os seus 10 filhos. Mas nem por isso ele se rebelou contra Deus. A grande maioria de nós, eu também incluso, não suportaria o sofrimento de Jó. Mas Deus sabia de antemão, que Jó não só conseguiria passar por todo aquele sofrimento, como também Jó iria glorificar a Deus. Satanás fez uma acusação muito séria, e Deus não podia deixá-lo sem resposta nos versos 10 e 11. Satanás pensou que conhecia o homem Jó, e disse: porventura tu, Deus, não cercaste de sebe a ele, Jó, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Em outras palavras, sabe por que essas pessoas estão aqui hoje à noite adorando a Deus? Porque Deus tem abençoado a vida delas, porque elas estão com dinheiro no banco, porque elas têm um emprego seguro durante a semana, porque elas estão gozando de boa saúde. É por isso que elas estão na igreja. Ah, mas se Deus tirar o emprego delas, quero ver quantas vão estar na igreja no próximo domingo. Se Deus der um diagnóstico ruim sobre a saúde delas, quero ver quantas estarão de volta no domingo. Ou se Deus tirar o emprego delas, ou se Deus causar um problema de relacionamento dentro do lar delas, eu quero ver quantas estarão de volta no próximo domingo. E ele fez esse tipo de acusação contra Jó, e Satanás bateu a cara na parede. Amém, irmãos? Ele pensou que conhecia Jó, mas não o conhecia. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele estava errado a respeito de Jó, mas estaria certo a respeito da maioria de nós nesta noite, que somos pessoas buscando apenas prosperidade física e prosperidade financeira. E quando a prosperidade não vem nem de uma forma nem de outra, desistimos do caminho de Deus. Jó glorificou a Deus nos dois momentos mais difíceis da vida dele: na hora da perda material e na hora da perda pessoal. No verso 11 nós lemos: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Meus irmãos, Jó no único dia perdeu 7.000 ovelhas, perdeu 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E mais tarde você vai saber por que eu estou dando os números exatos do que ele perdeu. Ele perdeu também quase todos os seus servos. Só ficaram aqueles que levaram as más notícias. Só ficaram vivos os mensageiros de más notícias. O que você teria feito no lugar de Jó naquele dia? Hoje em dia, algumas igrejas diriam que Jó precisava fazer uma campanha de 7 dias. Algumas igrejas diriam que ele precisava de uma benzedura. Mas a palavra de Deus diz que ele simplesmente adorou a Deus. Em 1990, o ex-presidente Fernando Collor de Mello confiscou o dinheiro da população. Ele realmente confiscou o dinheiro dos cidadãos brasileiros. Mas apesar da promessa de que ele iria devolver o dinheiro, muitas pessoas não suportaram a perda material, e muitas pessoas ficaram doentes, e muitas pessoas chegaram a morrer.
porque não suportaram a perda material. O homem não suporta perda material e o diabo sabe muito bem disso, que o lugar mais sensível do homem é o seu bolso, é a sua carteira. Mas ele estava errado em relação a Jó. E nós podemos dizer que em 2020 ele também está errado em relação a nós. Ele tem que estar errado em relação a nós. Jó disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Há dois tipos de homens neste mundo em que vivemos: aquele que vive para acumular bens e aquele que vive para cuidar dos bens que acumulou. Então nenhum desses homens tem tempo para Deus ou precisa de Deus. Mas Jesus disse a respeito dos nossos bens: a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus nasceu pobre, Jesus viveu pobre, Jesus morreu pobre, todavia ele tinha uma vida completa em Deus. Amém, irmãos? Dona Gessi ficou viúva com menos de 34 anos de idade, sem dinheiro, sem casa, sem aposentadoria do marido e com 6 filhos pequenos para criar. Ela foi à luta, alugou uma edícula, um barracão, foi trabalhar como faxineira. Ela era uma das pessoas mais pobres de nossa igreja. Por muitos anos, ela recebia uma cesta básica todos os meses da igreja. Mas em compensação, ela era também uma das pessoas mais felizes. Ela agradecia a Deus pelos mínimos detalhes. Por que a Gessi conseguia ser uma pessoa feliz, apesar de sua pobreza? Porque ela não vivia para acumular bens, mas ela vivia para sentir a presença de Deus. E ela buscava a presença de Deus na sua vida, através da igreja, através da Bíblia, através da oração, através do evangelismo pessoal. E assim, ela conseguiu criar os seus filhos. 1 Timóteo 6, verso 8 diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso, diga alguém, contentes. A Gessi não tinha uma casa própria, ela não tinha um carro na porta, mas ela tinha comida, amém, irmãos? Ainda que recebesse dos outros, mas ela tinha comida. Ela tinha coberta para se cobrir os seus filhos, ela tinha um teto, por isso ela era uma mulher contente. Jó glorificou a Deus quando perdeu todos os seus bens materiais, quando perdeu todos os seus filhos e quando perdeu a sua própria saúde. Veja agora o verso 5 do capítulo 2. Porém estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua carne, na tua face. Satanás havia dado o primeiro tiro, não acertou, amém, irmãos? Jó não negou a Deus porque perdeu todos os seus bens materiais, porque perdeu os seus 10 filhos. Aí Satanás disse: vamos fazê-lo enfermar, vamos lhe dar uma doença na carne, e veremos se não blasfema de Deus. Este foi o segundo tiro que o diabo deu contra Jó. Lembre-se que no primeiro ataque, Jó perdeu os seus 10 filhos. Irmãos, não existe dor pior no mundo que perder um de seus filhos. Imagine todos eles. Psicólogos dizem que é a dor mais insuportável que existe. É a dor de perder um filho. Agora Satanás ataca Jó com um tipo de fogo selvagem. Alguns dizem que foi câncer de pele, que se alastrou dos pés à cabeça. E o verso 13 diz que a sua dor era muito grande. Quem era Jó, meus amados irmãos, para passar por este processo terrível de sofrimento? Deus diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus,
que se desviava do mal. Então por que ele sofreu tanto assim? Nós já sabemos, para glorificar a Deus. A esposa disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus, blasfema contra ele e morra. Porém, ele respondeu no verso 10, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Meus amados irmãos, hoje o maior medo do homem é perder os seus bens materiais. O maior medo do homem é perder a sua saúde. Pessoas estão fugindo dessas coisas, mas Jó, ele foi ao encontro delas. Humildemente, corajosamente, ele foi ao encontro delas e não pecou contra Deus. O sofrimento faz bem quando é permitido por Deus, mas quando também nós o aceitamos para a honra e a glória de Deus. Não somos masoquistas, não gostamos de sofrer, mas confiamos no plano de Deus. Qual outra vantagem que nós encontramos no sofrimento? É confortar as pessoas. Confortar as pessoas. Jó 42, verso 8 diz: o meu servo Jó, Deus falando, orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Aqui é Deus falando com os amigos de Jó. Aqueles homens foram brutos, imprudentes, falaram em nome de Deus, quando Deus não estava falando. Assim diz o Senhor, quando o Senhor não havia dito nada. Irmãos, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, quer seja de uma doença física, de um problema financeiro, eu procuro não julgá-la, mas eu sempre digo: Deus sabe. Amém? Deus sabe. É muito fácil passar julgamento sobre uma pessoa que esteja sofrendo, mas a melhor coisa nessas horas é orar por ela, ter misericórdia, compaixão dentro do seu coração. Os amigos de Jó foram maus, aí Deus iria castigá-los, mas a oração de Jó o salvou. Quantas vezes eu fui visitar o irmão Juscelino na sua cama de enfermidade, e ao invés de eu orar por ele, eu pedi a Juscelino: você pode orar por mim? Por quê, pastor Rômulo? Porque ele estava sendo purificado, amém, irmãos? Porque ele estava próximo de Deus, amém, irmãos? E as orações dele por mim abençoaram a minha vida. Deus ouve as orações das pessoas que estão sofrendo. Deus ouve as orações das pessoas que sofreram, porque elas estão mais próximas dele, sem orgulho, sem vaidade e sem hipocrisia. Por 7 anos, minha mãe viveu entre a vida e a morte. Ela só tinha forças para orar. A sua dor era tanto que ela não tinha mais raiva de nada e de ninguém. Ela já havia perdoado todas as pessoas que lhe fizeram mal durante a sua vida. Irmãos, quando sofremos, aprendemos a amar as pessoas. Veja 2 Coríntios 1, versículo 4, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu conheci este casal, ele era pastor, ela era esposa de pastor, e por vários anos, ele era zeloso, irredutível, não tinha paciência para com outros jovens, outros filhos, até que Deus lhe deu um filho. Esse filho cresceu, esse filho começou também a desobedecer, se rebelar, se envolveu com drogas. E aquele pastor já não era mais irredutível, já não era tão zeloso, já não passava mais
julgamento sobre outros pais, porque ele tinha dentro da sua própria casa um espinho na carne. O sofrimento tem essa capacidade de nos tornar pessoas mais humildes, mais bondosas, mais longânimas, mais pacientes e mais compreensíveis. Depois de 13 anos de escravidão, de cativeiro, José já não provocava mais os seus irmãos à ira. José já não se achava mais melhor que seus irmãos e o filho favorito do pai. Depois de 13 anos de cativeiro, José aprendeu a amar os seus irmãos e a perdoar os seus irmãos. E Jesus, que nunca pecou, na cruz do Calvário, perdoou todos os seus crucificadores, todos os seus acusadores, que o haviam colocado naquela cruz, porque sofrimento nos ensina a amar as pessoas. Uma jovem esposa se separou do marido por motivos fúteis. Ela e ele simplesmente não se amavam mais. Se tornaram apenas amigos, irmãos, dentro do casamento. Eu mostrei que o casamento é assim mesmo. É um lugar de irmandade, de amizade. É um lugar de perdão. A família nunca vai para frente. Mas ela estava irredutível. Disse que não o amava mais. E que só Deus poderia mudar o seu coração. Foi dizer isso. Na semana seguinte ela ficou doente. Parou no hospital, fez alguns exames. E um dos exames acusou que ela estava com uma doença maligna, uma doença terminal. Naquele instante, ela esqueceu toda a vaidade, ela esqueceu todas as desculpas que estava dando e chamou o marido de volta. E mais do que pressa, tentou reatar o seu casamento. Continuaram os exames, só para concluir que o primeiro exame foi falso. Mas ela já estava de volta com o marido. Amém, irmãos? Nós, quando sofremos, nós ouvimos melhor a voz de Deus. Nós, quando estamos passando por aflições, nos humilhamos melhor na presença de Deus e passamos a ter mais paciência e longanimidade para com as pessoas. Então, nesta noite, nós sofremos para amar as pessoas, aceitar as pessoas e desejar o melhor para essas pessoas. Quais são então as vantagens do sofrimento? Glorificar a Deus e realmente confortar as pessoas. Quando nós sofremos e não glorificamos a Deus, aí o sofrimento está sendo em vão. Quando nós sofremos e não amamos as pessoas, realmente o sofrimento está sendo em vão. Mas se o sofrimento está trazendo glória e honra ao nome de Deus, nos aproximando das pessoas, glória a Deus, amém, irmãos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. E finalmente, uma outra vantagem é receber as bênçãos de Deus. Capítulo 42, verso 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quantos aqui querem que Deus vire o seu cativeiro neste ano que se inicia? Todos nós queremos que Deus nos tire de onde nós estamos ou estávamos e nos coloque num lugar melhor. Mas quando que isso aconteceu? Quando Jó orava pelos seus amigos, não por si mesmo. Olha, nós precisamos passar a orar pelos outros, interceder. Nós precisamos do ministério de intercessão. E é quando nós passamos a orar pelos outros e buscar o interesse e o bem dos outros, é que Deus olha para o nosso interesse e derrama sobre nós os nossos bens. E olha o que Deus fez, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Você se lembra que eu fiz questão de ler os números, quantos bois, quantas jumentas ele tinha?
Literalmente, tudo que Jó perdeu, ele recebeu em dobro. Ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu quantas? 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, quantos mais Deus lhe deu? 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois, agora ele tem 1.000. Ele tinha 500 juntas de jumentas, agora ele tem 1.000. 2 vezes mais tudo que ele tinha antes. No versículo 13, também diz que Deus lhe deu mais 10 filhos. Espere aí. Ele deu tudo mais em dobro, mas os filhos não. Por que ele não deu 20 filhos? Porque os outros 10 filhos que morreram ainda existiam e estavam vivos na presença de Deus. E nesta noite, Jó tem 20 filhos com ele no céu. Amém, irmãos? Por isso Deus não deu os filhos em dobro. Porque os filhos nunca deixaram de existir. Salmo 30, versículo 5. Quero que você leia comigo. Essa promessa é verdadeira. Todos juntos? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Desde que esse choro esteja glorificando a Deus e sendo usado para você abençoar a vida das pessoas. Todas as pessoas ao redor de Jó foram abençoadas. Sua esposa mandou que ele blasfemasse a Deus. Graças a Deus ele não deu ouvidos. Nem sempre maridos devem dar ouvidos às esposas, como nesta situação. E olha só, Deus lhe deu mais 10 filhos. Quantos podem dizer que ela foi uma esposa abençoada? Mais 10 filhos. Depois, ela ainda ganhou um marido saudável e rico, mais rico do que era antes. E que tal os seus amigos? Seus amigos foram perdoados por Deus e, sem dúvida, ajudados através da riqueza de Jó. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui, se ficarem ricos, o pastor Rômulo vai ficar rico também, amém, irmãos? Os amigos de Jó foram abençoados através da riqueza de Jó. Não há vitória sem lutas. Nada me preparou ou tem me preparado mais para o ministério do que todas as lutas pelas quais eu passei desde criança e ainda temos passado. Deus promete recompensas para aqueles que passam por tribulações aqui nesta vida, sem rejeitá-lo, sem negá-lo. E Deus promete essas bênçãos também na vida vindoura. No ano de 1990, melhor dizendo, ano de 1900, no início do século, alguns missionários foram executados no país da China, China comunista. Um carrasco chinês se converteu, no entanto, por causa de uma família de missionários que estava pregando o evangelho na China e na hora de ser executada, porque eles eram crentes evangélicos. O pai e a mãe se abraçaram, puxaram as 2 criancinhas pequenas e abraçaram aquelas 2 criancinhas. E a família inteira começou a cantar hinos. Hinos do cantor cristão, hinos da igreja. Enquanto cada um deles estava sendo executado. Aquela cena nunca saiu da cabeça do carrasco. E o carrasco então procurou saber como que uma família podia morrer daquela forma, sem medo, com coragem, cantando com tanta fé neste Deus chamado Jesus Cristo. E ele foi pesquisar. Amém, irmãos? E ele encontrou Jesus Cristo também. E este carrasco chinês foi salvo. Aquela família foi para o céu e certamente ela receberá o galardão dos mártires. Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Ninguém gosta de sofrimento. Nem mesmo Jesus sentiu prazer no sofrimento, enquanto ele morria por nós na cruz do Calvário. Mas há sofrimento para o bem e não para o mal. Quando, pastor? Quando glorifica a Deus, quando conforta as pessoas e quando nós somos abençoados por isso. Existe, no entanto, um tipo de sofrimento que eu gostaria de evitar na minha vida. É o sofrimento causado pelo meu pecado. Há muitas doenças e problemas financeiros causados por escolhas erradas. Não precisaríamos sofrer, né? Mas sofremos por causa da nossa teimosia. O sofrimento de Jó, meus irmãos, não foi causado por ele. Foi um sofrimento espiritual. Ele sofreu para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Ele sofreu para ser uma bênção em nossas vidas. Até hoje ele está sendo, amém, irmãos? Ele sofreu para receber bênçãos maiores de Deus. Mas e você, por que está sofrendo? Se for por causa de decisões erradas, a Bíblia diz o que você precisa fazer. Isaías 55, 17. Deixe o ímpio, deixe o pecador, o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos. Deixe, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se você está sofrendo nesta noite, porque esta é a vontade de Deus, amém. A Bíblia também diz: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Meus amados irmãos, eu não sei se 2020 vai ser melhor que 2019, mas eu sei disso. Jó 23:10. Porém, Ele sabe o meu caminho, Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou e Ele sabe do que eu preciso. Provando-me Ele, sairei como ouro. E o ouro só está pronto para uso quando o ourives olha para o metal e vê o seu reflexo. E aí você só vamos estar prontos para uso quando Deus olhar para nós e ver Jesus Cristo em nossas vidas. Vamos orar.